A cultura sugere agricultura, mas a civilização sugere a cidade. Na cidade concentram-se, para o bem ou para o mal, a riqueza e a inteligência produzidas no campo. É na cidade que a invenção e a indústria multiplicam o conforto, o luxo e o lazer. E é na cidade que os comerciantes se encontram e trocam bens e ideias. Na cidade, alguns homens são libertados da produção de bens materiais e passam a produzir ciência e filosofia, literatura e arte. A civilização começa na cabana do camponês, mas só floresce plenamente nas cidades. Se a civilização nasce nas cidades e a cultura brota dos campos, como escreveu Will Durant, então torna-se essencial começarmos pelas fases ainda mais antigas da Mesopotâmia. Isto porque esta região nem sempre foi habitada pelos povos, que mais tarde chamaríamos de Sumérios. E embora o norte desta zona já apresentasse sinais de agricultura mais desenvolvida por volta de 11.000 a.C., foi no sul da Mesopotâmia que tudo começou a ganhar forma, em meados de 5.500 a.C. Ali, nas planícies aluviais próximas do antigo Golfo Pérsico, começaram a surgir técnicas agrícolas mais eficientes, cerâmica mais refinada e, sobretudo, um primeiro esboço de planeamento urbano, que veio a ser chamado mais tarde como cultura Ubaide. Esta cultura situava-se perto da futura cidade de Ur, no atual sul do Iraque. A cultura Ubaide era formada por pequenas aldeias agrícolas e, de um modo geral, tratavam-se de casas unifamiliares de um só piso, acompanhadas no topo da vila por um monte artificial central onde se erguia um pequeno edifício. Este edifício funcionava como uma espécie de templo primitivo e é considerado, obviamente, um precursor direto dos zigurates que surgiriam mais tarde. No entanto, estas comunidades enfrentavam um ambiente implacável no que dizia respeito ao clima e aos ventos fortes na região. A instabilidade das águas tornava também tudo mais difícil. Os grandes rios, Tigres e Eufrates, comportavam-se de forma totalmente imprevisível. E ao contrário do rio Nilo, no Egito, cuja cheia anual sustentava com regularidade aquele povo, os rios mesopotâmicos ora transbordavam com água destrutiva, ora mergulhavam a região em secas prolongadas. No inverno, deixavam para trás camadas espessas de lama que muitas vezes tornavam o solo totalmente impróprio para cultivo. Mas também no verão, bastantes inundações e tempestades de chuva causaram forte erosão do solo nas encostas. E foi nesta inconstância, neste caos profundo, que veio então à tona a engenhosidade e genialidade das culturas desta região. E logo, como nos diz Ian Morris no seu livro O Domínio do Ocidente, não era propriamente a escassez, mas sim a gestão da água que seria o grande desafio desta época. Por volta de 5.000 a.C., a Mesopotâmia era ainda mais quente do que é hoje. Contudo, era também mais úmida. E o principal problema para os agricultores não era como encontrar água, mas como geri-la. Se os agricultores conseguissem controlar as inundações de verão dos poderosos rios Tigre e Eufrates e conduzir água para os seus campos na altura certa para fertilizar as suas colheitas, então as suas possibilidades eram infindáveis. Este desafio tornou-se, paradoxalmente, a grande força motriz do florescimento da cultura Ubaide e, mais tarde, obviamente, de toda a civilização suméria. As cheias, apesar de perigosas, acabaram por se tornar um recurso vital, pois as populações Ubaide, ao canalizarem a água através de sistemas artificiais de irrigação, expandiram as áreas cultiváveis e criaram um dos sistemas agrícolas mais produtivos da época. De seguida, outro pilar essencial da economia era o junco. Abundante nos pântanos do sul da Mesopotâmia, foi amplamente usado na construção de casas, barcos, cestos e outros utensílios fundamentais à vida cotidiana. E todo este dinamismo económico e técnico veio destacar a cultura Ubaide, também na inovação cerâmica, com peças de barro cada vez mais refinadas. E por fim, no plano simbólico, veio mudar a forma como os próprios vivos se relacionavam com a morte.
Isto porque os mortos deixaram de ser enterrados sob as casas onde as famílias dormiam e passaram a ocupar cemitérios próprios, separando claramente o mundo dos vivos do mundo dos mortos, desapegando os povos daquele sentimentalismo profundo e do culto dos mortos excessivo, como era praticado no Egito, na mesma altura. Este gesto, que à primeira vista parece insignificante, pode ter sido crucial para o berço de uma civilização mais otimista, mais engenhosa e mais inovadora, que olhava mais para o futuro e para a prosperidade, e que dera origem à cultura suméria. Com todos estes desenvolvimentos, algumas destas aldeias cresceram e transformaram-se em grandes assentamentos, entre os quais se destacou a cidade de Eridu, que era considerada pelos próprios sumérios como a primeira cidade do mundo. Esta era particularmente importante porque abrigou o templo mais antigo que conhecemos na Mesopotâmia. Este é datado de cerca de 5500 a.C. Era um templo dedicado a Enki, deus das águas doces e da sabedoria, e grande parte do que sabemos sobre a cultura Ubaide provém precisamente das ruínas de Eridu. A lista dos reis sumérios celebra como o ponto inicial da própria realeza na Terra. E além disso, também o antigo texto babilónico reforça o carácter primordial desta cidade. Nenhum junco tinha surgido, nenhuma árvore tinha sido criada, nenhuma casa tinha sido feita, nenhuma cidade tinha sido construída. Todas as terras eram mar. E então, Eridu foi criada. Durante o período Ubaide, Eridu era um lugar ideal para se instalar. A paisagem era bem diferente da atual, pois as águas do Golfo Pérsico estendiam-se muito mais para o interior, formando uma região de pântanos férteis e ricos. E assim, também pela sua localização, Eridu acabou por se tornar um nó de contactos e trocas. Comerciantes e viajantes chegavam para visitar os templos e trazer bens de longe. Esta tratou-se do primeiro templo monumental e o primeiro passo rumo à civilização suméria. Mas como se sabe, nada é eterno, e a hegemonia da cultura Ubaide, bem como da cidade de Eridu, começaram a deteriorar-se por volta de 4000 a.C. Este declínio foi trazido pelas grandes migrações que se deram nesta região e que levaram ao aparecimento do que chamamos hoje de povo sumério. A origem deste povo ainda hoje permanece debatida. Uma teoria defende que resultaram da fusão entre populações locais Ubaide e grupos vindos da Ásia Central, Cáucaso ou da Arménia. Outra, inspirada nos mitos sumérios, sugere a chegada de povos por via marítima. Esta teoria é reforçada pelas tradições dos 7 sábios vindos do mar que estão presentes no épico de Gilgamesh. Mas apesar das hipóteses, as suas origens obviamente continuam incertas, o debate é imenso, e o que sabemos é que por volta de 1500 a.C., Eridu já se encontrava praticamente abandonada, mantendo apenas funções de culto. De seguida, com o florescer dos sumérios, o centro de poder foi-se transferindo de Eridu para a cidade de Uruk, onde reinava a deusa Inanna. Como tal, embora Eridu seja celebrada como a primeira cidade, os historiadores distinguem o seu estatuto de proto-cidade e o de Uruk, considerada a primeira grande civilização urbana da história. Uruk tornou-se a cidade mais extensa e influente da Mesopotâmia entre 4000 e 3000 a.C., pois por volta de 3600 a.C., esta cidade já possuía uma população tão vasta que se estima entre os 25 a 50 mil pessoas. Para se comparar, na altura, a maioria das outras cidades tinham em média entre 3 a 5 mil pessoas. Assim, apesar de ser uma região e uma sociedade profundamente instável, tanto ao nível climático como no plano político-militar, a Mesopotâmia mostrou-se extremamente propensa à inovação. E então acaba por ser legítimo perguntar se são estes mesmos conflitos e esta instabilidade que não terão sido em si mesmos uma das principais causas da tamanha dinâmica, criatividade e desenvolvimento tecnológico desta região. Uma vez
que as margens muito mais instáveis do rio Tigre e Eufrates, quando comparadas com a relativa previsibilidade do rio Nilo, acabam por gerar ainda mais crescimento e inovação. Uma vez que este fenómeno se enquadra bem naquilo a que um dos grandes historiadores do século XX, Arnold Toynbee, chamou de desafio e resposta. Ou seja, quando uma sociedade enfrenta desafios severos, sejam eles ambientais ou sociopolíticos, tende a ser mais pressionada a inovar, a criar soluções e a desenvolver novas ideias para superar essas dificuldades. Toynbee chegou mesmo a sublinhar no seu livro The Study of History a forma como os povos sumérios alcançaram feitos notáveis na altura. Muitos desses feitos, ainda hoje, não voltaram a ser plenamente igualados naquela região, como nos diz o autor. Estes pântanos na Mesopotâmia, que se formaram gradualmente ao longo dos últimos 2 ou 3 milénios, permaneceram até hoje em estado praticamente virgem. Apenas porque nunca surgiu ali uma sociedade humana com a vontade de os dominar. As populações que habitam esses pântanos atualmente aprenderam a adaptar-se ao ambiente de forma passiva, mas nunca se lançaram na tarefa que os fundadores da civilização suméria realizaram na mesma região há 5 ou 6 mil anos atrás. Estes, ao contrário dos povos locais atuais, transformaram os pântanos numa vasta rede de canais e de campos agrícolas. Toda esta teoria formada por Toynbee já havia sido intuída, séculos antes, por Ciro o Grande, o fundador do Império Persa, quando este afirmou que as terras suaves geram, invariavelmente, homens suaves. A Suméria parece confirmar essa máxima pelo sentido inverso. Uma terra dura, instável e exigente que deu origem a uma sociedade forjada por desafios extremos e criou uma das castas de homens mais duras que a história já viu. Ora, com o aumento significativo dos excedentes agrícolas, pela primeira vez, uma parte considerável da população deixou de estar diretamente ligada à produção de alimentos, surgindo trabalhadores especializados, mercadores, tecelões, metalúrgicos, artesãos e administradores. Este excedente sustentou também uma expansão económica e territorial sem precedentes, bem como a introdução de governos mais centralizados. Uruk desenvolveu uma forma de expansão quase protocolonial, estabelecendo postos, redes comerciais e zonas de influência com o objetivo de garantir matérias-primas essenciais ao crescimento da cidade, vindas de regiões circundantes. Madeira, metais e obsidiana, que era um mineral vulcânico muito valioso, eram trazidos de várias regiões da Mesopotâmia, da Anatólia Oriental, do Levante e das montanhas Zagros. E foi neste contexto que os sumérios se tornaram grandes mestres da metalurgia. O que nos diz o arqueólogo Leonard Woolley descreve sucintamente o nível técnico atingido por estas populações. Os sumérios possuíam uma compreensão profundamente desenvolvida dos metais. Os machados de encaixe, por exemplo, comuns nos túmulos, estão muito à frente de qualquer coisa que foi produzida pelos ferreiros egípcios. Seja o ouro, prata, electro ou cobre, a fundição apresenta-se sem falhas. E o design dos sumérios é tão perfeitamente adaptado à sua função que lanças, espadas curtas e machados se transformaram em verdadeiras obras de beleza. Além disto, com a importação do estanho e a fusão com o cobre, os sumérios foram dos primeiros povos a produzir bronze, inaugurando aquilo que hoje conhecemos como a Idade do Bronze. E apesar desta periodização da história tenha sido sistematizada apenas no século XIX, já no século I a.C., um grande poeta romano chamado Lucrécio reconhecia a importância revolucionária deste metal. O uso do bronze foi apreendido antes do ferro, pois a sua natureza é mais maleável e encontra-se em maior abundância. Com o bronze, trabalhava-se a terra e também se travavam as grandes guerras e combates. A chegada do bronze desencadeou novas transformações. Uma delas foi a passagem dos selos de estampa para os selos cilíndricos,
gravados em pedra e rolados sobre argila. Estes selos permitiram representar cenas ainda mais complexas e realistas, fornecendo-nos hoje não só mitos e narrativas religiosas, mas também cenas da vida cotidiana suméria. Depois, a tributação e a redistribuição de alimentos conduziram ao surgimento de estruturas governativas mais complexas. Antes do Uruk, as aldeias mesopotâmicas eram, ao que tudo indica, governadas por conselhos de anciãos sob a liderança de um chefe tribal. Com o surgimento das cidades e o aumento significativo da produção agrícola, a sociedade foi se tornando mais complexa e estratificada, passando a ser dominada por elites religiosas e militares. E embora saibamos pouco sobre os detalhes do governo do Uruk, é provável que a cidade fosse governada por uma figura sacerdotal real que concentrava a autoridade religiosa e secular. E abaixo dessa figura encontrava-se a elite sacerdotal, que atuava como representante dos deuses na terra. Seguiam-se depois os escribas, administradores e funcionários, responsáveis pela organização económica e burocrática, enquanto agricultores e pescadores formavam uma base ainda mais abaixo da pirâmide social. Porém, todo este debate em torno das formas de governação e hierarquias sumérias será assunto para um capítulo mais à frente que lidará com a religião na Mesopotâmia, dada a estreita ligação entre os governos das várias cidades sumérias com as elites religiosas, sendo que na maioria dos casos estas eram uma e a mesma coisa.